Bom, amigos, vamos lá, dando continuidade. Ainda no tema de potência, né? De expressões aritméticas, numéricas, agora focando em potência de expoente racional. Potência de expoente racional. O que é potência? Tem um número aqui embaixo chamado de base, tem um número lá em cima pequenininho chamado de expoente. Ao conjunto nós chamamos de potência. Então, potência é o conjunto, constituído de base, que é o 2, e expoente, que é o 2/3. Quando o título diz potência de expoente racional, aqui está o expoente racional. Lembra que expoente racional não necessariamente precisa ser uma fração, tá? O que é racional? Todos os números que são passíveis de ser expressos, escritos, na forma de uma fração de números inteiros. Então, tanto faz ser uma fração ou não. Mas o foco é potência de expoente fracionário, né? Potência de expoente fracionário. Então, escreva na forma de radical. Ou seja, passa isso para a raiz. Mas como assim escreva na forma de radical? Porque toda vez que você tem um expoente fracionário, gente, e principalmente uma fração assim, irredutível, você pode transformar, você pode, não que deve, você pode, né, transformar essa potência em um radical, em uma raiz. Esse é o significado de uma potência que tem expoente fracionário. Então, por exemplo, 2 elevado a 2/3. Isso significa a raiz 2 e tem uma regrinha que boa parte já conhece. Quem está por cima fica dentro. Dentro. Então, olha aqui, ó. 2. Quem está por baixo fica fora. Professor, dentro e fora do quê? Quem está por cima fica dentro da raiz. Perdão, fica dentro do radical. Está aqui dentro do radical. E quem está por baixo na fração fica fora, né? Regra da vida, né? Quem está por dentro sempre fica por cima, né? Quem está por dentro da situação sempre fica por cima, né? E quem está por fora, não se informa, acaba ficando por baixo da vida. Então, é a regra da vida, né? Quem está por cima, dentro. Quem está por baixo, fora. Ok? Então, repetindo, olha, 2 elevado a 2/3 equivale a raiz, coloca esse 2 aqui dentro, né, que é a base, e quem está em cima, dentro. Quem está por baixo, fora. Enfim, 2 elevado a 2/3 é a raiz cúbica de 2 à segunda. Posso trabalhar um pouquinho mais para melhorar a estética, ela é sempre agradável, né? Então, a raiz cúbica de 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, 4. Ok? Então, maravilha. Vamos fazer a mesma coisa aqui. E, professor, tem um problema. O quê? O expoente é negativo. Quando o expoente é negativo? Quando o expoente é negativo, quer dizer que o resultado vai ser o quê? O inverso, tá? Da base. Eu vou ter que inverter a base. Como assim inverter a base? Como que eu inverto isso? Não tem denominador, coloca 1. Se o expoente é negativo, você vai subir 1, descer o 2, inverter. Então vai ficar assim, olha, 1/2 elevado a 2/3. Você vê que tudo nessa vida depende do contexto, né? É aquela velha história, né? Ah, e é menos, então é para tirar, é subtração. Não, às vezes o menos representa apenas o número negativo, tá? Menos 4 graus, tá 4 graus abaixo de zero. E às vezes o menos representa realmente uma subtração. Tudo depende do contexto. Esse negativo não representa uma subtração, ele indica apenas que eu devo inverter a base. Subiu 1, desceu 2. Pronto, não tem mais negativo. Agora meio elevado a 2/3. Ok? E qual o próximo passo se o exercício pediu para escrever na forma de radical, ou seja, de raiz? Qual é o próximo passo? A raiz de meio e seguindo a regra da vida. Quem está por cima, dentro. Então, olha, 2. Quem está por baixo, fora. Finalizando, dando aquele tapinha estético na nossa expressão. Ih, professor, que tapinha mais maluco é esse? Se for torta, não tem problema, né? Dessa vez passa. Me perdoem. Então, meio elevado a 2, olha. Quanto que é meio elevado a 2? 1 elevado a 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Certo? Ah, professor, peraí. A raiz cúbica de 1/4 não é a mesma coisa que a raiz cúbica de 1 sobre a raiz cúbica de 4? Claro que é. Eu posso distribuir as raízes.
E a raiz cúbica de 1 é 1. Já a raiz cúbica de 4 existe, mas não é exata. Então, paramos por aqui. Certo? Bom, vamos lá. Então, questão da FUVEST agora. Calcule... Opa, engrossou o caldo, né? FUVEST, será que é tão complicado? Depende do nosso preparo, né, gente? A vida sempre foi dura para quem é mole, né? Então, se a gente se preparar direitinho, a coisa anda. Então, por exemplo, eu tenho a opção de transformar isso em raiz, né? Em radical, como está ali. Ou também posso manipular a base. Como assim manipular a base, professor? Esse 8 aqui, gente, este 8, olha... 8 é a mesma coisa que 2 multiplicado por ele mesmo algumas vezes. Então, olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 à terceira. Então, este 8 é o mesmo que 2 à terceira, elevado a 2 terços. 2 terços. A mesma coisa o 9. Olha o 9. 9 é a mesma coisa que 3 multiplicado por ele mesmo. 3 vezes 3 é 9, ou seja, 3 elevado a 2. Elevado a... Opa, 0,5? Como assim 0,5? Lembra como transforma decimal em fração? Vamos fazer um rascunho aqui embaixo, olha. 0,5 é a mesma coisa que escreve o número sem a vírgula sobre... Se tem uma casa decimal, 0. E 1 na frente. Então, 0,5 é a mesma coisa que 5 décimos. Ou, simplificando, dividido por 5, dividindo por 5, 1 meio. 0,5, 5 décimos ou 1 meio. Então, ao invés de 0,5, 1 meio. Por que todo esse cambalacho, professor? Porque agora potência de potência basta multiplicar. Potência de potência basta multiplicar. E quando eu multiplico 3 vezes 2 terços, eu corto 3 com 3, fica apenas 2 elevado a 2. 2 ao quadrado. Mais, quando eu multiplico 2 vezes meio, eu corto 2 com 2, fica apenas 3 à primeira. 3 à primeira. E tudo é mais fácil. Porque 2 elevado a 2 é 4. Mais 3 elevado a 1 é o próprio 3. E essa soma dá 7. Ok, amigos? É isso daí. Até breve.